Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o promotor de justiça Fernando Vidal Acauí, que é assessor do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Também participa do programa como comentarista o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais de hoje e também dos sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Billy admite antecipar receita para pagar servidor. Na Folha de São Paulo, novos partidos oferecem verba para atrair deputados. No Estadão, Dilma sobe e abre 22 pontos sobre Marina, aponta Ibope. No Santa Portal, trabalhadores avulsos permanecem acampados no terminal da Embraporte. No site do Boc News, licitação de projeto para teleférico nos morros abre propostas na segunda. No G1 Santos e Região, morte de policial militar ainda está sem solução. E no portal da UOL, Solidariedade e PROS oferecem verba para atrair congressistas. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento sustentável. E vamos falar também sobre a legislação ambiental, que é considerada por certos setores como limitadora e restritiva ao crescimento econômico. Mas vamos falar também sobre o ensino na área de direito, a formação dos acadêmicos, já que o nosso convidado, além de promotor de justiça, é coordenador do curso de Direito da Universidade Santa Cecília. Mas o debate em torno desses temas, entre outros também importantes, vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas nesta sexta-feira. Paula. A previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol entre nuvens. Neste sábado, o clima melhora e faz sol durante todo o dia. Mas no domingo, segundo o Climatempo, a previsão é de chuva já pela manhã. A temperatura varia entre 13 e 24 graus em Santos. Já para o fim de semana, esquenta um pouco mais e pode variar entre 24 e 17 graus. E a tábua das marés? As ondas podem chegar a 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito intenso na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 18 e 10, por conta do excesso de veículos. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vai sentido São Paulo. E as pistas sul para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reprise do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e participe do nosso programa questionando os nossos convidados. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo.
Terrazas Residence, na ponta da praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Entrevista, notícia e companhia, tudo de bom. Canal Aquaviário, morando em condomínio, Na Moral, um toque pela vida, direito e cidadania, arte de viver, fronteiras da ciência, construindo amanhã. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 27 de setembro, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o promotor de justiça, professor Fernando Vidal Acauí, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Nós vamos ver agora o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Chico, depois de ocuparem 2 navios, estivadores acamparam em frente ao terminal da Embraport na Ilha Barnabé. Eles querem a contratação de mão de obra avulsa pelo ógmo. A empresa pretende operar com funcionários próprios via CLT. Mas isso, segundo os estivadores, significa perda salarial de até 80%. Vamos acompanhar a reportagem de Tatiana Marques. A bandeira do Brasil está bem na frente da barraca improvisada. Nela estão abrigados estivadores que não se importam nem um pouco em enfrentar o frio e as péssimas condições de higiene e alimentação em troca de trabalho. Nós estamos dispostos a tudo, porque nós temos família e temos aí filhos, aí temos estudo que dá para filhos. Os homens estão de plantão na frente deste terminal que fica na Ilha Barnabé. Eles querem que a empresa contrate a mão de obra para trabalhar nos navios por meio do ógmo. E para pressionar a diretoria do terminal, permitem a entrada de caminhões apenas por 1 hora. Na outra, eles ficam assim, parados na rodovia. Isso é para mostrar que nós estamos numa luta grande e que precisamos provar de que forma e como o avulso é interessante. Mas quem fica na fila parece não se importar. Eu estou de acordo com a estiva, que eles têm que fazer lutar pelo bem deles, que é contratar funcionário da estiva. Mesmo o senhor tendo que ficar parado? Mesmo eu tendo que ficar parado, tem que apoiar, eu apoio eles. Esta é apenas uma das atitudes organizadas pelos estivadores. Nesta quarta-feira, quando souberam que navios operavam com mão de obra própria, eles quebraram o portão da empresa e subiram em 2 navios. Também fecharam o acesso ao terminal. Eles saíram durante a madrugada após uma liminar da justiça. Em julho deste ano, um outro navio foi ocupado por cerca de 100 homens enquanto estava atracado no terminal. Novas ocupações estão previstas? Não, de forma alguma. João trabalha há 22 anos na estiva e incorpora o movimento porque teme não ter como sustentar a família se o trabalho não for avulso. Nós temos direito a trabalhar no cais dentro do navio, só dentro do navio. Isso é uma lei que já vem há quase 100 anos. Eles querem tirar esse nosso direito. E o ganho chega a cair quanto? Cai muito, cai de 70% a 80% ao mês. E como é que vocês vão fazer para sobreviver? É isso aí, nós temos filhos, netos, para alimentar, aluguel, casa, e assim vai indo, né? Nossa alimentação, como nós vamos sobreviver se o nosso ganho vai cair de 70% a 80%? A justiça entende que, como o terminal é particular, não está obrigado a contratar a mão de obra avulsa. Determinação, inclusive, que está ancorada pela nova Lei dos Portos.
Ninguém da empresa quis gravar entrevista, mas por nota os diretores afirmam que apoiam as manifestações democráticas, mas que repudiam qualquer ato de violência e vandalismo e que continuam abertos para diálogos com os estivadores. Os prejuízos com as 2 embarcações que ficaram paradas durante a madrugada não foram informados. Muito bem, aí está a reportagem e o impasse, como se vê, continua. O que é preciso é simplesmente buscar um acordo. A mesa de negociação tem que funcionar entre a empresa, os estivadores, enfim, e a justiça mediando esse impasse, esse conflito, para ver se chegamos a um denominador comum, chegamos a um resultado positivo para todas as partes. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Como é que você está acompanhando essa questão relativa aos estivadores e à Embraport, enfim, este impasse que está colocado? Esse é um assunto que é sempre importante aqui para a região, né? Todos nós somos de Santos, acompanhamos pelos meios de comunicação, mas eu particularmente não tenho assim um conhecimento técnico aprofundado com relação à questão, na medida em que não se trata da minha área de atuação. O Ministério Público do Trabalho tem atuado com bastante frequência nesses conflitos de interesses entre empresas particulares e até mesmo públicas e os seletistas, né? E também com relação ao trabalhador portuário. Eles já obtiveram bons resultados, né, conciliatórios no passado bastante recente. Eu acredito que a intervenção deles nesse caso concreto também vai se dar de maneira bastante adequada. É se buscar fundamentalmente o acordo, a negociação, sem violência, com tranquilidade. Humberto Chalub. Eu acredito, infelizmente, a realidade que está sendo colocada é que as relações de trabalho no porto mudaram. E a gente não pode mais evitar isso. A nova lei do esporte que entrou, agora com a nova fragmentação dos terminais, quer dizer, um novo modelo, novas tecnologias. Infelizmente, esse modelo, que até na reportagem o senhor coloca que há 100 anos existe, e as coisas em 100 anos mudaram, as relações, né? A gente tinha aquela figura do estivador, do paredão, né? O estivador tinha aquela coisa da carteirinha preta, quem conseguia aquela carteirinha preta era uma sorte, né? Ganhava o prêmio da loteria, porque eram ganhos muito bons, né? Que se carregava a saca nas costas, tal. Então tinha aquela figura que ficou marcada por um tempo, a figura do bagrinho também, que é o que às vezes pegava o que sobrava lá de trabalho do estivador. Só que essa mudança hoje do porto, em função das novas tecnologias, a gente vê a questão do container também, da containerização, vai ter que chegar num acordo, né, Chico? Sim, porque se buscar um acordo. Eu acho que o órgão também já foi criado com esse sentido, de fazer essa passagem, né, esse período de passagem, que oferecer também aos trabalhadores o aprendizado técnico para poder também absorver novas formas de trabalho no porto. O que eu vejo é que vai talvez existir um novo acordo, mas a tendência é que realmente esse tipo de trabalho no porto vai deixar de existir em breve. Tá certo. Muito bem. Mas um dos temas do programa de hoje é a questão do meio ambiente, porque o nosso convidado, promotor de justiça, Fernando Vidal Acauí, também foi durante muitos anos promotor de meio ambiente atuando na comarca de São Vicente, e aqui na região, e portanto é um profundo conhecedor do tema ambiental. E o tema ambiental, doutor Fernando, sempre gera muita polêmica, muita controvérsia, há um embate, vamos dizer, entre crescimento econômico e qualidade de vida. Quer dizer, a solução seria o desenvolvimento sustentável. Como conciliar, doutor Fernando, quer dizer, crescimento econômico e qualidade de vida, preservação ambiental? Bom, Francisco, para muitos é um antagonismo insuperável. Sim. Não acredito que o seja. Na verdade, o que nós vivenciamos ao longo de cerca de 20 anos, estudando e trabalhando com a questão ambiental, é que esses conflitos, eles são muito mais de ordem política-econômica do que propriamente em razão de uma legislação extremamente rígida. Sim. É óbvio que nós temos ecossistemas e áreas que precisam ser preservadas para a qualidade de vida de toda a população, né? Aí é um interesse difuso, um interesse de toda a coletividade, que às vezes se contrapõe a interesses particulares, a interesses que obviamente podem repercutir economicamente, podem
trazer benefícios econômicos imediatos, mas que, em contrapartida, podem também trazer, né, uma redução na qualidade de vida de toda a população, às vezes até mesmo a curto prazo, mas em regra a médio e longo prazos. O que a gente tem percebido em muitas oportunidades é que determinados empreendimentos, principalmente aqui na região, nós vivemos uma região extremamente sensível, né? A Baixada Santista ela tem uma realidade geográfica e de existência destes espaços especialmente protegidos muito grande, diferente, por exemplo, do interior do estado, onde nós temos, né, muitas áreas livres para o desenvolvimento de projetos, tanto na área agropastoril como na área industrial. Aqui na Baixada Santista é um pouco diferente, porque nós temos como característica a existência de muitos desses áreas de preservação ambiental, né? Áreas de preservação ambiental, assim, falando lato sensu, né? E o que a gente percebe em muitas vezes é que nós temos espaços que são adequados para abrigar muitos desses projetos que às vezes emperram e cuja culpa é acreditada apenas à área ambiental, mas o que se escolhe são justamente áreas, né, que não podem abrigar estes empreendimentos, mas que em contrapartida são áreas muito mais baratas de serem adquiridas. Humberto Chalub. Eu queria colocar mais a nível didático, né? Eu gostaria que o Acácio falasse a respeito do trabalho específico do Ministério Público. Como é que a população pode se valer desse trabalho? Porque sempre fica aquela ideia que o Ministério Público é contra tudo, né? Que o Ministério Público está aí para atrapalhar, né? Se insere... Engessar o desenvolvimento. Engessar o desenvolvimento. Fica sempre aquela ideia e poucos conhecem efetivamente como se dá esse trabalho. Como é que efetivamente, por exemplo, como é que o Ministério Público pode ser acionado por um cidadão comum, pela população, por uma entidade de classe? Como é que funciona efetivamente esse trabalho do Ministério Público? Primeiro de tudo, a gente precisa sempre se recordar que nós estamos num Estado democrático de direito. O Ministério Público não legisla. O Ministério Público fiscaliza cumprimento de leis. Então, quando o Ministério Público ele atua contra este ou aquele empreendimento, ou esta ou aquela situação, ele está sempre pautado, pelo menos na sua visão, obviamente, que ainda eventualmente precisa ser submetida ao Poder Judiciário, né, mas ele está pautado na legislação vigente. Não inventa nenhuma situação, não inventa leis para cobrar, né, do particular ou do próprio poder público o cumprimento de determinadas condutas. E, em regra, nós somos acionados pela própria população, pela sociedade civil organizada, através de ONGs, associações, pelo particular, às vezes individualmente, procurar o Ministério Público, que pode dirigir por escrito uma representação ao Ministério Público. Hoje, por meio eletrônico, qualquer pessoa pode acessar o site, no site do Ministério Público, né, qualquer promotor do Estado ou a própria Procuradoria-Geral, que acaba concentrando também muitas dessas denúncias e depois distribui a cada um dos promotores das várias cidades do Estado com atribuição específica para aquele caso que foi noticiado. E muitas vezes, eu diria até num grande percentual, o Ministério Público atua de ofício, ou seja, sem provocação nenhuma. E nesse aspecto, os meios de comunicação são fundamental. São peça fundamental, são os grandes parceiros do Ministério Público. Né? A televisão, o jornal impresso, hoje a mídia eletrônica. O Ministério Público se socorre das notícias que são trazidas, né, que são muito bem trabalhadas pelos meios, né, de comunicação, que tem essa veia investigativa também, né, e que chama a atenção para determinados fatos, e o Ministério Público acaba se debruçando sobre eles e investigando. Muito bem. Então, Fernando, você falou que o Ministério Público não legisla. De fato, essa é a função dos nossos legisladores, dos nossos vereadores no âmbito municipal, dos nossos deputados estaduais no âmbito do Estado e dos deputados federais e senadores no âmbito federal. Mas, apesar disso, a legislação ambiental é considerada muito restritiva e que travaria
o desenvolvimento econômico. De fato, o senhor entende que uma legislação de primeiro mundo, como é considerada a nossa legislação ambiental, ela de fato ela prejudica o desenvolvimento num país como o nosso, que precisa gerar empregos, que precisa, enfim, gerar riquezas? Eu acredito que não. Então, eu digo isso com base na minha experiência pessoal, na experiência de alguém que vivenciou, né, muitos embates, até alguns extremamente polêmicos, e que obviamente não nos deixa nem um pouco confortáveis, satisfeitos de eventualmente ter de combater uma tentativa de implementação de um projeto econômico que pode trazer riquezas ao país, emprego, geração de emprego. Todavia, essa experiência, ela mostra claramente que isso tem muito a ver com as áreas que são escolhidas para elaboração ou implementação desses empreendimentos. Nós temos áreas identificadas na nossa região que seriam plenamente possíveis de serem ocupadas, mas, como eu disse, essas áreas têm donos, esses donos querem uma contraprestação com valor de mercado por estas áreas. Eles sabem que estas áreas são áreas hoje raras, né, e que custam dinheiro. Então, o problema é puramente econômico. Né? A ocupação de áreas de preservação permanente, como por exemplo os nossos manguezais, né, ela é extremamente barata. Né? É muito mais barato você adquirir uma área que tem uma restrição ambiental, porque o proprietário dessa área está louco para se livrar dela. Porque ele, proprietário, sabe que ali, né, ele tem altíssimas restrições de ocupação. E portanto, fica muito mais em conta adquirir esse tipo de área. Tá certo. Agora, existem questões também que são colocadas, sempre a ideia de que o meio ambiente está afeto aí a ideia da preservação das espécies. Então, a gente sempre remete àquela ideia do animal em extinção, né? Então, vamos preservar o animal, mas, na verdade, pouco se relaciona o meio ambiente urbano, né? Quer dizer, onde as pessoas realmente vivem, realmente onde estão com as suas famílias, né? Qual é o trabalho que o Ministério Público desenvolve, por exemplo? Qual é o tipo de fiscalização, o tipo de acompanhamento mais comum que se estabelece para o meio urbano das grandes cidades? Qual é a preocupação hoje que o Ministério Público teria como um fator mais preponderante nos dias atuais? Nas grandes cidades, as duas temáticas que têm chamado muito a atenção do Ministério Público são ocupações irregulares, né, a geração de favelas, né, aquelas ocupações que não trazem mínimas condições de habitabilidade, né, de desenvolvimento do próprio ser humano, da cidadania, porque totalmente desprovidas de toda a infraestrutura urbana necessária para uma vida digna. E também a questão da mobilidade. Isso tem sido, né, muito discutido, tem sido tema de muitos encontros de promotores no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, né, e não estamos falando mais só da capital. Não é mais, o problema da mobilidade urbana não é mais só um problema de São Paulo. Quem vive aqui na Baixada Santista sabe muito bem quanto tempo nós levávamos há 15 anos atrás para nos mover aqui dentro da cidade de Santos e quanto tempo nós levamos nos dias de hoje, e principalmente essa movimentação metropolitana. Hoje, para você sair de Santos, chegar em Praia Grande, por exemplo, leva 1 hora, um trecho de... E essa é uma das preocupações hoje do Ministério Público, a questão da mobilidade urbana. Mas, doutor Fernando, nós vamos falar mais sobre mobilidade urbana, até por conta das obras que estão previstas, algumas já iniciadas, como a questão do VLT e do túnel ligando Santos a Guarujá, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal da Fome. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui.
A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. 8 horas e 32 minutos desta sexta-feira, 27 de setembro, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o promotor de justiça Fernando Vidal Acauí, professor de Direito, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta. E agora temos uma pergunta de um telespectador. Paulo. Chico, a pergunta é da Tereza, do bairro do Macuco. Ela faz a seguinte pergunta, enviou essa pergunta através do e-mail ji@enfoquecom.com.br, onde você de casa também pode participar. A pergunta é a seguinte: como é possível melhorar a qualidade de vida dos moradores dos bairros vizinhos ao porto, que sofrem com a má qualidade do ar causada pela movimentação de cargas, doutor? Bom, a movimentação de cargas é realmente um problema mais complexo, né? Porque, de fato, os bairros ali localizados bem ao lado do porto sofrem com esse problema, né, diretamente. Sim. Agora, uma fiscalização de trânsito também seria mais adequada. Nós temos áreas específicas em que esses caminhões, essas cargas podem transitar, e nós temos vias públicas onde elas não podem, mas estão transitando, estão estacionadas. Nós temos vias que é permitido o tráfego, mas não poderia ser em razão da proximidade também com essas residências. Mas o grande problema, acho que da Ponta da Praia hoje é a questão da qualidade do ar. Acho pior até do que provavelmente a questão do trânsito de cargas, que tem afetado diretamente os moradores da Ponta da Praia, principalmente. Inclusive numa recente matéria jornalística apontando a cidade de Santos como a sexta pior na qualidade do ar no estado de São Paulo. E a Cubatão a primeira. E Cubatão a primeira, mas a Cubatão... Já estamos nos aproximando. Cubatão nós entendemos até por que tem essa baixa qualidade, né, do ar. Houve da década de 80 para cá investimentos fortíssimos na área de controle de poluição no município de Cubatão, mas quem trabalha com a área ambiental lá sabe muito bem que esses índices não foram, eles se reduziram drasticamente, mas eles não foram suficientes para o enquadramento legal, né? Nós temos vários padrões de emissão de poluentes que são estabelecidos por normas federais, né? É bom que se diga que são normas expedidas pelo CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, pela legislação, decretos, leis federais, e que não estão sendo cumpridas no município de Cubatão, né? Ainda não chegamos no nível de enquadramento legal necessário. Agora, chama atenção a cidade de Santos, que não é uma cidade que tem as indústrias de Cubatão, né? É bem verdade que muitos dizem uma parte da poluição de Cubatão chega ao município de Santos, mas nós estamos falando basicamente de operações de granéis. E não é só isso, também em função do CO2 emitido pelos caminhões que estão trafegando. Aliás, é uma questão interessante, porque as leis elas existem, né, Cauê?
Elas não estão sendo cumpridas. Se a gente for fazer uma fiscalização nos caminhões que chegam ao Porto de Santos, eu não sou nenhum especialista, mas só de observar o estado de alguns caminhões que chegam ao Porto de Santos, já é possível antever que deve estar completamente desregulado, quer dizer, emitindo CO2 à torta e à direita. Aí. Quer dizer, eu acho que o que está faltando também é uma compreensão de que é preciso melhorar a qualidade não só do embarque e desembarque aí do caso dos granéis, que já existem tecnologias, acho que aí vai de se exigir esses investimentos das empresas que estão chegando aqui, né? Mas também dos caminhões que chegam ao porto. Né? Quer dizer, buscar essa qualidade também, né, de quem chega, da manutenção do seu veículo. É que a gente vê, são veículos em estado extremamente precário, alguns deles até oferecendo risco. E são 10 mil caminhões por dia circulando, trafegando aqui no Então, acho que aí tem que ver um entendimento também nesse sentido. Não é só também, as leis estão existindo, né? Sim. Quer dizer, o que não está acontecendo é o cumprimento dessa lei. É que a gente sempre fica à mercê disso. Depois de décadas, nós finalmente estamos presenciando um início de debate acerca da substituição do modal, né, da logística de tráfego das mercadorias que são importadas e exportadas pelo Porto de Santos. Não é mais possível, não há mais cabimento em se trazer, né, esses produtos via container dentro de um caminhão. Veja, um container para um caminhão. Então, Fernando, essa produção de soja, particularmente, que é feita na região de Bonito, no centro-oeste do país, são 2 mil quilômetros de Bonito até Santos. O caminhão vem circulando 2 mil quilômetros, carregado em um silo ambulante, para chegar aqui e ainda esperar mais não sei quanto tempo para poder embarcar. Ou seja, é um processo, quando isso poderia ser muito mais simplificado por meio de ferrovia. Quer dizer, a mudança do modal para o modal ferroviário. Até porque, né, Chico, não tem mais retorno, né? O Brasil realmente se consolidou como um grande exportador de alimentos, provavelmente vai ser o primeiro, o mais importante do mundo, está caminhando para isso. Houve um avanço muito grande na parte de mecanização das colheitas, né, do interior do Brasil. Realmente a gente vê um crescimento, mas só fizeram ali, quer dizer, toda a cadeia que se estabelece a partir dessa produção não foi pensada. Exatamente, que a falta de planejamento. Agora, as cidades que recebem, que não é o caso de Santos, eu acho que também ninguém também vai criticar o fato do porto estar expandindo, que isso é bom para a região, acho que gera emprego, gera atividade econômica, mas também gera consequências outras que implicam diretamente na qualidade de vida, né? O que importa, na verdade? A gente poder viver numa cidade com qualidade de vida, criar os filhos, criar a família, ter um bom padrão que sempre Santos teve, né? Aliás, doutor Fernando, aproveitando o debate em torno dessa questão, isso remete a um outro problema, e o senhor falou da mobilidade urbana, que é uma das grandes preocupações do Ministério Público, que é a questão do túnel sob o estuário. E que, pelo último projeto, o último traçado entre os 7 apresentados até agora, é aquele que vai exatamente atravessar ali pelo estuário, pelo Macuco, chegando até Vicente de Carvalho, né? Implicando a desapropriação de centenas de moradias, não só em Santos, como também em Guarujá. Esse tipo de complexo, o impacto de um complexo como esse, numa região como aquela, que já é afetada exatamente por toda essa problemática do porto, não pode agravar essa situação? O Ministério Público, o senhor está informado, está acompanhando essa questão? Tá. O Ministério Público está acompanhando, existe um inquérito civil instaurado para acompanhamento de todas essas... na verdade, ele foi instaurado quando da notícia da ponte, né, que depois virou túnel. Né? Foi inaugurada, inclusive, né? A maquete da ponte. Mas nós instauramos naquele momento, de ofício, por força da notícia jornalística que foi né, trazida a toda a população, nós instauramos de ofício para acompanhar, num primeiro momento, preventivamente. Queremos conhecer o projeto, queremos verificar os impactos, né, ambientais e urbanísticos que esse projeto pode trazer. Se tiver tudo ok, sem problema nenhum. Se tiver alguma demanda, o Ministério Público passa a atuar, né? Eu atualmente não sei exatamente como está esse inquérito civil, porque depois da minha ida para a capital, né, profissionalmente falando, eu acabei me desligando
E aí surge então, né, a troca do projeto pelo projeto do túnel. Sim. Mas o Ministério Público com certeza está acompanhando para verificar todos os impactos urbanísticos e até para atuar de maneira preventiva no sentido de minimizar esses impactos. Buscar junto ao poder público que estes impactos possam ser minimizados ao máximo. O túnel é uma demanda de décadas, né, que a Baixada Santista possui. E aquilo que acabamos de falar, o Chalub comentou, a questão de planejamento, quer dizer, nós já devíamos estar estudando há todas essas décadas de demanda, a melhor solução, o melhor traçado, né, o menor impacto, seja ele para a população vizinha, seja ambiental, seja urbanístico. Aliás, técnicos da Prefeitura, da Codesp, enfim, defendem que essa ligação, Chalub, se dê na Lemoa, na entrada da cidade, exatamente uma ligação econômica em função da questão portuária, para que os caminhões, ao saírem da estrada, já se encaminhassem no sentido dessa ligação para a margem esquerda, exatamente evitando entrar pela cidade. Mas, no entanto, parece que o traçado definido é esse que atravessa a cidade, o que é muito complicado. Infelizmente, Chico, nós vamos ter que mudar a forma de pensar na região, ou felizmente, porque, que nem o Acaio falou, essas soluções sempre vão ser paliativas. É aquela ideia que se tem de ampliar a avenida, que a gente amplia a avenida com mais veículos, fica suficiente, passa-se o tempo, a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Eu acho que nós temos que inverter a forma de pensar, né? Principalmente priorizando o transporte coletivo, dando qualidade para isso. Quer dizer, esse investimento agora tem um projeto de toda a reforma da entrada da cidade, né? São 3 viadutos, 4 viadutos, com alargamento das laterais. Vai resolver o problema emergencial? Vai. Mas daqui a 20 anos não vai ter problema outra vez. Então acho que nós temos que pensar de uma forma diferente, né? E aí entraria o VLT? Entra o VLT. Eu acredito que o VLT, em vários países, está provado que o VLT é um bom sistema de transporte, desde que funcione adequadamente, de forma organizada, limpa, seja conservado, né? A população entenda também que ele tem que participar colaborando na manutenção desse equipamento, que ele é interessante. Nós tínhamos os bondes, né? Se você pensar bem, metrô de superfície, tem cidades na Europa que mantêm os bondes até hoje. Sim. E o carro convive, quer dizer, porque há educação tanto do transporte coletivo como do motorista que está lá e sabe que é importante aquilo para a cidade ter uma qualidade de vida. Então, eu acredito que quanto mais nós buscarmos paliativos de emergenciais, vamos fazer mais viadutos, são mais carros, e vai chegar um momento que vai esgotar outra vez. Então vamos inverter a forma de pensar. Por causa da imigrante, né? O imigrante já não... Por que ao invés de então não se construir... Como se aumentou o número de veículos que vêm à Baixada Santista a partir da segunda pista. Ao invés de se pensar em construir uma nova pista de imigrantes, por que não se pensa em construir uma ligação por ferrovia, por exemplo? Sim. Como já existiu no passado. Hoje nós temos tecnologias muito mais avançadas. Na verdade, quer dizer, você poderia deixar o seu carro em casa, ao invés de ir de carro para São Paulo, pegar aqui uma ferrovia, um metrô, descer numa estação de metrô de São Paulo. Como em qualquer centro metropolitano do mundo, do primeiro mundo. Exatamente. As pessoas moram nos subúrbios e Santos hoje é um subúrbio de São Paulo. Exatamente. Santos é uma cidade, né, que manda para São Paulo, sei lá, 20, 30 mil pessoas todos os dias para trabalhar. Essas pessoas vão e voltam e podiam estar indo confortavelmente num trem, sentadas, tomando um café, lendo seu jornal, chegando em São Paulo, pegando o metrô e indo até o seu destino. Trabalha, volta em poucos 40, 30, 40 minutos, como em Nova York, como em Chicago, como em Paris, como em qualquer outra. Então acho que a forma de pensar é que está errada, né? O caminho para se pensar, e o investimento, proporcionalmente, deve ser igual, porque construir uma estrada nessa Serra do Mar, que nem foi feita a Imigrantes, foi uma obra herculana. Já está se pensando numa outra, uma faixa para poder a questão dar vazão que é colocada dos fretados, né, que há uma resistência, mas há um parecer técnico aí do professor aqui, engenheiro que fez o laudo, né, que justamente a Imigrantes ela foi construída para ser em linha reta a descida. Por isso que há um certo fator aí implicador
permissão de porque o declive... mas ela foi feita em linha reta para favorecer a velocidade dos carros, né? Para facilitar esse acesso. Mas já se viu que se esgotou todo o sistema. Mas Salube, com 10 mil caminhões por dia circulando lá, não sei quantos mil ônibus ainda de fretados. Então, exatamente. É quando teve a ideia, por exemplo, aqui em Santos, de se tampar os canais para fazer pista. Seria uma boa ideia para resolver naquela época o problema? Seria, mas com certeza essa avenida que estaria no canal estaria sobrecarregada. Daqui a alguns anos vai estar sobrecarregada, porque a população está aumentando, o número de prédios é cada vez maior. Hoje nós temos prédios com 4 garagens. Existem famílias na cidade com 4 pessoas que têm 4 carros. Há um estímulo, às vezes até menos gente com carro. É um estímulo. Um colega acabou de voltar de Frankfurt e fez algumas visitas técnicas e tomou conhecimento. Por exemplo, um shopping center para se instalar em Frankfurt, ele não pode ter estacionamento. Um shopping center em São Paulo pode ter vagas suficientes para atender a todos os seus clientes. Em Frankfurt, ele não pode ter estacionamento. E o empreendedor, para obter a licença, ele tem que comprovar que o transporte público ao redor do empreendimento é suficiente para atendimento do seu público. Se ele não fizer essa prova, não sai a licença, não sai o empreendimento. Porque eles não querem mais carros na rua. Ao contrário, ele quer que o transporte público atenda a população. A gente faz prédios com 4 garagens, há um estímulo. Agora, cada família tem 4 carros. No primeiro mundo, quer dizer, na Europa, o transporte coletivo, seja o metrô, o VLT, o ônibus, o bonde, esse transporte funciona. Funciona adequadamente, com conforto, com rapidez, com segurança, estimulando as pessoas para que usem o transporte coletivo. Quem sabe um dia cheguemos a esse nível. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Saúde. Visão médica. Agora é com você. 40 a mais. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 27 de setembro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o promotor de justiça, professor Fernando Vidal Acauí, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E temos mais uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paulo? Sim, é da Ana do José Menino, Chico. Ela faz uma pergunta que é de se pensar, realmente, muitos moradores passam por isso, né? Ela faz a seguinte pergunta: qual a solução para os problemas de poluição sonora causadas por baladas, bares, bailes, funks na cidade? Doutor Fernando. Acho até que a resposta é fácil. É fácil? A resposta é fácil. O poder público precisa coibir essas atividades. Coibir de várias maneiras. Primeiro que, em regra,
Isso também, prática de 20 anos combatendo esse tipo de situação. Aliás, a sua luta lá em Itararé, né? Essa eu posso dizer assim, sem medo de errar. Este é o maior problema ambiental do país. Qualquer comarca, da pequena cidade até a capital dos estados, as capitais dos estados, todas, sem exceção, têm graves problemas de poluição sonora. E esse é um problema que é a maior demanda que o Ministério Público recebe, porque esse é um problema ambiental que atinge diretamente o cidadão. Enquanto ele não faz uma representação, porque estão desmatando, né, numa área florestada, porque como ele mora na cidade, essa área está fora, não o atinge diretamente, a poluição sonora o atinge diretamente. Como ninguém aguenta e precisa de uma solução, então essas demandas chegam aos milhares no Ministério Público. E o que a gente percebe é o seguinte: primeiro, a municipalidade dá alvará para bar a rodo. Desde que, né, haja viabilidade legislativa, né, no sentido daquela via pública ser um corredor, uma zona mista ou uma zona comercial, o alvará é dado, independentemente do número de bares já existentes no entorno. No caso do Embaré, por exemplo, o bairro do Embaré. Né? No caso do Embaré, mas que aí tem não incorre proliferado. naquela coisa de quem é a culpa, porque também, por exemplo, a pessoa faz o bar, aí chega um cidadão com o carro, com aquele som surround, agora que eles instalam aquele som, e para na porta, abre aquilo, quer dizer, o som não está no bar. Aí o dono do bar fala, não, o som não é meu, é na rua. Esse é um problema, esse é um problema um pouquinho mais complexo, mas ele não é o principal. Em regra, é o próprio dono do bar que começa, que estimula, né, a formação da música. E ele, em regra, eu diria mais de 99% das vezes, ele não tem alvará para música, nem mecânica, nem ao vivo. Mas ele percebe, e todos nós, cidadãos, percebemos, que quando ele coloca uma churrasqueirazinha ali na calçada, e ele coloca uma roda de pagode para tocar, ou uma música, acabou. O bar dele, que tinha meia dúzia de frequentadores, passa a ter centenas. Então, é óbvio que ele, sob a ótica exclusivamente comercial, econômica, para ele está tudo certo. Ele está... Mas ele é o polo gerador. Ele não está nem aí. Ele é o polo gerador. E é aí que entra a fiscalização. Sim. Agora, a municipalidade precisa atuar. Ela precisa, de uma vez por todas, se posicionar se ela está do lado do cidadão comum ou se ele... e que, portanto, existe um interesse coletivo na sua fiscalização, ou se ele está do lado do interesse individual do proprietário daquele estabelecimento. O Ministério Público não pode agir mais duramente nessa questão? Mas age. Nós, mais uma vez, sem medo de errar, o maior número de ações propostas e acordos firmados é na área de poluição sonora. E não é só de bares. Outros estabelecimentos, também geradores, são polos geradores. Indústrias, pequenos comércios. Igrejas evangélicas. Igrejas em geral, também. E alguns deles até com um problema, por exemplo, as igrejas. Quando você começa a atuar, ela fecha, geralmente o estabelecimento é alugado e vai abrir em outro lugar. Migra para outro lugar. Ela migra, vai migrando. Né? E já o estabelecimento comercial, como há todo um investimento, isso é um pouco mais difícil. Empresas, comércios que tenham, por exemplo, câmaras frigoríficas, às vezes com muito barulho. Todas essas soluções... Quer dizer que as pessoas prejudicadas pela poluição sonora, por bares, bailes, baladas, etc., podem procurar o Ministério Público diretamente, pessoalmente, sem problema. Pessoalmente, por representação, carta, por e-mail, todos esses meios de informação ao Ministério Público, pode ter certeza que será investigado, será apurado. Então, nós já estamos aproximando do final do programa. Eu queria dedicar esses minutinhos finais para a questão que também é muito importante, que é a questão da formação do estudante de nível universitário, especialmente na sua área. O senhor que é coordenador do curso de Direito aqui da Universidade de Santa Cecília. Como é que o senhor está vendo o nível de formação dos nossos alunos?
Quer dizer, são alunos que vêm preparados para a universidade, ou os problemas decorrentes do ensino médio, principalmente o ensino médico público, que é deficiente no Brasil, sem dúvida nenhuma, isso traz grandes problemas para o ensino superior. Eu tenho, em razão da minha vida acadêmica, eu tenho contato com professores de direito do Brasil inteiro. Sim. De todas as universidades, públicas, particulares, de cidades grandes, médias e pequenas do país. Faço parte de várias associações de professores, então nós temos um contato muito grande e as notícias são sempre as mesmas. O nível do aluno caiu vertiginosamente. Obviamente, nós não estamos querendo generalizar, existem alunos que poderiam estudar em qualquer universidade do mundo, né? São alunos dedicados, muitos deles superam as dificuldades que lhes foram trazidas, não porque ele quis, não porque ele tenha sido um mau aluno, mas porque realmente o ensino fundamental e o ensino médio precisa de uma reforma urgente, sem dúvida. Né? E é interessante, Francisco, Chalub, que o MEC, ele exige das universidades, né, a lapidação de um aluno que vem como uma pedra bruta do ensino fundamental e do ensino médio. Ele vem com sérias deficiências, né, de formação e nós aqui na universidade precisamos moldar este aluno. E nós temos feito, as universidades em geral, elas têm se esmerado no sentido cumprir um papel extraordinário, de cumprir um papel muito importante de lapidação. Por exemplo, hoje são poucas os cursos, não estou falando só de direito, que no primeiro ano você não tenha, por exemplo, língua portuguesa. Cada um chama essa disciplina de uma forma diferenciada, mas você tenta reforçar, porque até para equilibrar aquele bom aluno, aquele bom aluno com o aluno que veio com carências mais... e isso é na USP, isso são nas católicas, isso é na universidade privada em geral. A grita dos professores, né, essas notícias, elas vêm de todos os lados. Eu creio que agora nós vamos ter uma grande oportunidade, Cauê, que é essa questão aí da lei que foi aprovada, aí, facultando, aí, carimbando uma parte dos recursos do pré-sal para a educação. São volumes de recursos muito grandes, mas acho que não vai ser o bastante. Eu sou de opinião particular de que o ensino fundamental, esse modelo que foi estabelecido, né, de básico e fundamental, que foi atribuído aos municípios e ao Estado, houve uma quebra de padronização. Enquanto cidades têm políticas mais eficazes de educação, outras não conseguiram adquirir o mesmo nível de educação. Então, criou um desnível muito grande. Então, acho que deveria ter uma padronização na base. Uma federalização, né? Uma federalização, talvez. Inclusive, o ex-secretário, ex-ministro, Cristóvão Buarque, tem defendido essa ideia, que eu vejo como a mais interessante, porque você poderia criar padrão de salário, que é uma coisa hoje também do professor, que reconhecidamente os professores ganham um salário muito aquém do que mereceriam, e você acaba atraindo para a profissão, realmente, deixando de atrair bons profissionais para a profissão, que você poderia ter hoje atuando na área de ensino, né? E você também criou descompasso na área de infraestrutura. Então, acho que nós vamos ter uma boa chance aí. Tomara. Eu acho que assim, o ensino privado, de maneira geral, tem cumprido um papel que caberia ao Estado. Sim. Porque, na verdade, o bom aluno, ele acaba indo para as escolas públicas porque ele vai na parte gratuita. Então, acho que a esperança é que agora, com esses recursos, a gente possa pensar diferente. Tomara, é o que nós todos esperamos, né, educadores, né, doutor Fernando? Realmente. Olha, doutor Fernando, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. E chegamos ao final dessa edição. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Pois não. Muito obrigado, Chalub, mais uma vez. Nosso comentarista, professor Humberto Chalub. Agradeço a doutora Fernanda Cauí, Humberto Chalub, a Paula, a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta segunda-feira, às 8h05, em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.